Fala galera, começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico e na maioria das vezes bem delicado. E hoje para conversar sobre esse assunto nós trouxemos aqui três pessoas bastante especiais. Aqui do meu lado eu tô com a Poliane. Opa galera! Ana Carolina. Olá! E Naquela. Oi gente! Bom, pra gente começar conversando sobre o assunto de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem que ir na nossa Constituição Federal. No artigo 5º, lá diz que o direito da vida é um direito fundamental. E no artigo 227, diz que esse direito tem prioridade, impondo à família, o Estado, a sociedade, a cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E vale lembrar que surgiu a Lei Federal ECA, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura esse direito da criança e do adolescente, do direito à vida, à saúde, à cultura, ao lazer, entre várias outras coisas. E também do 0 aos 12 anos é tratado como criança, os 14 é vulnerável e aos 18 já é adolescente. O abuso sexual ele tem causado grande problema para a saúde pública, sendo que a maioria das vítimas aponta o agressor como da família ou uma pessoa muito próxima. E os mais atingidos são os vulneráveis, que são os menores de 14 anos, que também são esse tipo de abuso é chamado de abuso infantil tipificado, onde que na maioria das vezes ele acontece em lugares fechados, escuros e com pouca visibilidade. Isso não ajuda a combater esse abuso sexual. O crime de estupro de vulnerabilidade quando a criança é menos de 14 anos, que ou a criança tem alguma enfermidade ou ela tem alguma deficiência, ela não se controla, não é dona de si. E a prisão para o indivíduo que comete este crime é de 8 a 15 anos. Quando ocorre a lesão corporal, quando deixa o corpo com alguns hematomas, a pena vai até 20 anos. E quando a vítima falece, pode ir até de 30 ou mais anos. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um assunto que gera debate e reflexão, principalmente quando se trata do abuso intrafamiliar, que ocorre quando a gente menos espera, ou seja, no lar da criança. O que é o abuso intrafamiliar? O abuso intrafamiliar é quando ocorre com alguém que tem laços parentais com a vítima, ou seja, que é membro da família da vítima. Exemplo disso é pai, padrasto, primos, irmãos, tios, avós, entre outros exemplos. Embora esse abuso intrafamiliar seja o mais comum e o mais preocupante por ocorrer dentro da família da vítima, também é importante ressaltar o abuso extrafamiliar, que é quando o agressor ele não tem nenhum laço parental com a vítima, ou seja, ele não pertence à família da vítima. Exemplo disso, professores, amigos, treinadores, entre outros exemplos. Pelo Sistema de Informações de Mortalidade, houve mais de 57 mil homicídios, e dentre eles, 10 mil foram apenas de crianças e adolescentes. Cerca de 79% dessas crianças foram mortas por causa de armas de fogo. E desses 79, 34% foram causados por policiais. E nós temos que tomar cuidado com o número desses homicídios, porque uma coisa chama muita atenção. A maioria das crianças que sofrem com esses homicídios são negras, cerca de 74%. E 24,6% de crianças brancas. Em 2011, houveram mais de 70% dos estupros causados contra crianças e adolescentes, e apenas 10 deles foram notificados. O abuso contra a criança e contra o adolescente, ele vem se tornando uma problemática para a saúde pública. A criança ela se sente meio que coagida de dizer para alguém, né, sobre ela ter sido abusada ou não. Então, acho que isso dificulta o fato dela ir lá e expor que ela foi estuprada.
estuprada. Acho que até por questão dela não entender isso, por ser algo normal, digamos assim, pra ela, na cabeça dela, do pai, no caso, do padrasto, do tio, alguém assim, tá indo lá e acariciando ela, ou dando um beijo, que é algo normal pra criança ver, né? É da família. E vale ressaltar que cada abusador ele deve receber a pena adequada pelo seu crime, um tratamento adequado, sendo que o abusador infantil nem sempre é pedófilo e que o pedófilo nem sempre é um abusador sexual. Tanto é que a pedofilia ela é uma doença e dentro das prisões eles não fazem nada para que este abusador ele saia de lá sem essa vontade de querer praticar de novo o ato sexual contra uma criança. Tanto é que até os prisioneiros mesmos, eles se sentem indignados, né, com as ações desses abusadores, que dentro da prisão mesmo, eles fazem as suas próprias punições para esses praticantes. Que no caso, dentro da prisão, eles têm uma frase que diz que o estuprador, ele deve ser estuprado dentro da cadeia. Dentro da prisão, eles não fazem nada para que este abusador ele pare de ter essa sua vontade. E enquanto ele está preso, ele meio que está sendo privado de cometer este delito novamente. Pois é uma doença e quando ele sai da prisão, ele vai voltar a fazer de novo. Porque ele sempre vai se sentir atraído. E assim como ele falou, a pedofilia está classificada como uma doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é meio que uma espécie de parafilia. O que é isso? É um distúrbio de cunho sexual, ou seja, são práticas sexuais consideradas inofensivas e aceitas. Como o Jonathan tinha falado, o único meio de educar de novo, reeducar, na verdade, o estuprador é um meio que os próprios prisioneiros acham, né? Não é alguém do governo, algum policial, alguém de poder maior para poder ir lá e realmente dá tratamento, né? Os prisioneiros mesmo fazem sua justiça contra esse cara, por ele ter cometido um ato tão desumano contra uma pessoa. Eu acho que devia ter uma proteção, né? Para esses presos, porque é complicado o preso achar que vai para lá, né, cumprir sua pena e tudo mais e sofrer o mesmo abuso que ele cometeu e que é crime, né? Também é um crime você estuprar qualquer pessoa, qualquer estupro é crime. E tanto é que às vezes nem esse ato dos prisioneiros faz com que esse estuprador ele veja que aquilo que ele fez foi errado. Às vezes faz com que ele saia de lá mais indignado ainda, com mais vontade ainda de praticar esse ato. Então, nem todas as vezes funciona. Às vezes tem as pessoas que praticaram essas violências, eles relevam, eles veem que aquilo aterroriza a pessoa, causa distúrbios psicológicos nela, então é meio que... Até porque é uma doença, então não tem como tratar com violência, né? Então tem que ter um psiquiatra, né? Alguém responsável para poder ajudar essa pessoa, né? E voltando para a vítima agora, eu acho importante que essas vítimas tenham informação. Muitas pessoas falam que falar de sexualidade é ensinar as crianças e os adolescentes a terem relações sexuais. Mas não é assim que funciona. As crianças e os adolescentes têm que ter a informação de que aquilo não é normal, de que aquilo deve ser evitado e deve ser denunciado. Entanto que numa pesquisa que eu fiz sobre o estupro de crime vulnerável, 70% das crianças estupradas são de crime de vulnerável. Então é um número muito alto, de 100%, 70%. Ser de crianças que têm algum problema, alguma deficiência e que tem menos de 14 anos. Que viagem é essa, véi? E existem, assim, tem muitos adolescentes
que não sabem do canal de comunicação para denúncias de violação dos direitos humanos, que é o Disque 100. Eu acho que falta informação, falta educação mesmo sobre esse assunto para que elas notem o que tem de errado, o que há de errado. Até porque tem um artigo na lei do ECA que fala que os professores, por exemplo, eles podem ver o comportamento, né, diferente e poder denunciar para o Conselho Tutelar esse comportamento estranho, né, se tem suspeita de alguma coisa, ele pode denunciar. Porque as crianças que sofrem com abuso sexual, que sofrem qualquer tipo de violência, elas mudam o comportamento. Algumas ficam mais quietas, outras já falam mais, né? Falam de assuntos sobre... Assuntos adultos, né? Assuntos adultos. E deve ser denunciado. Cerca de 70% dos estupros que acontecem, apenas 10 são notificados. Então, deve haver um combate aí a esse abuso. E vale lembrar também que essas crianças, por achar normal esse comportamento, no caso, por exemplo, do abuso intrafamiliar, elas não denunciam, né? Ou então porque é ameaçado, alguma coisa do tipo. E nesse contexto, o abusador, ele sempre tenta procurar, ele sempre escolhe aquelas crianças que têm, é mais fácil de manipular, ou seja, crianças com histórico de mentiras, com emocionalmente abaladas. O abusador, ele sempre vai tentar manipular esse tipo de criança com jogos, presentes, até mesmo dinheiro, para tentar conseguir uma relação sexual com a criança ou com o adolescente, né? E na maioria das vezes ele ameaça a vítima para que ela não conte para ninguém, né? Mexendo mesmo com o psicológico da criança, né? Ela realmente, como é que ela vai saber se é mentira, se é verdade? Então, para ela é verdade, não, o que o cara tá falando, então... E também ela vai achar que aquilo é o certo, né? E consequentemente, mais na frente, ela vai querer praticar o mesmo ato por achar que aquilo é correto. Então, acho que... um comportamento comum, né? No meio que ela tá vivendo ali, ela vai reproduzir o que ela tá aprendendo, né? Com o passar do tempo vai se agravando. E é importante combater, né, para também prevenir a gravidez precoce, né? Porque é bem complicado uma criança nova, né, menor de 14 anos, ficar grávida e gerar um filho. Vai ser uma criança cuidando de outra criança. E, na minha opinião, não deve haver nenhum tipo de violência contra a criança ou contra o adolescente. E um acontecimento muito recente foi da criança, da menininha de 8 anos que morreu com uma bala de fuzil no Rio de Janeiro e que poderia ter sido evitado, né? Nenhuma criança merece morrer naquela idade e tomar mais cuidado, né? Os policiais, as famílias ficarem mais atentas. Até porque nessa violência a criança não tem culpa de nada, né? Então ela é muito inocente e nem sabe por que está acontecendo a violência em volta dela, né? Sim. E ela ser atacada por conta disso é algo que tem que Ser mudado. Tem que o governo, cada cidadão, cada pessoa nesse mundo tem que tomar o seu papel e lutar contra esse crime. Tem que ter punição, tem né, que ter das punição. pessoas que cometem esses crimes, tanto da violência e quanto do abuso, né, sexual. A lei ela deve ser seguida à risca. Tem muitas leis para as crianças e para os adolescentes que não são exercidas e que elas devem ser seguidas à risca para não afetar a vida da criança e do adolescente, que tem muito tempo pela frente e o fato de ser criança e ter esses problemas, afetando ela, isso vai ter consequência no futuro. Vai ter, sempre tem. Então, é importante prevenir e informar essas crianças de que qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso sexual não é normal. Sim.
E é importante também lembrar que o estrupador ele não está só dentro da família, né? Ele está entre os amigos, as pessoas mais próximas. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo de um primo, um amigo de um irmão. Não é só dentro da família. E lembrar também que não tem só estrupadores homens, também tem estrupadores mulheres. Quase não é falado também. Sim, mas acontece e é complicado. Enfim, as famílias têm que abrir os olhos para as crianças, né? Não só a família, os profissionais de qualquer área que tem contato com crianças e adolescentes. Percebe algum comportamento diferente. Deve denunciar para que haja um tratamento tanto para a criança e tanto para o agressor. Que no caso do pedófilo ele precisa de um tratamento para saciar a vontade de ficar qualquer outra pessoa. Essa violência deve acabar. Deve acabar. Vixe também. Vixe tá na hora de acabar. Eu já falei logo acabar 2 vezes. Não, deixa eu ver se tá gravando. Nossa, nós já tá gravando esse vídeo pela 4ª vez. Então, galera, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio que a gente começou com uma introdução, depois a gente finalizou com um debate falando um pouco sobre o tema. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilha para todo mundo para saber mais sobre esse assunto, né, que é um assunto bem delicado. E é isso aí. Muito obrigada por você ter assistido até agora e tchau, tchau. É nóis. Amém, Jesus. Glória a Deus. Abre uma beijada. Já me mandou logo. Gente, aperta bem aqui mesmo, né? Deixa eu ver. É aqui, né? É aí.